Está no ar a edição número 8 do Livrescast, o podcast do Livres. Os assuntos em destaque no Brasil e no mundo, comentados sob o olhar da liberdade. E as novidades do único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Nós vamos renovar a política para levar liberdade às pessoas que mais precisam. Eu sou o Mano Ferreira. E eu sou Mari Ghiseline. Pelo site eusoulivres.org, iTunes, Google Podcasts e youtube.com/livres, esse é o Livrescast que está no ar. No momento em que o mundo inteiro fala sobre Neymar, o nosso grande assunto de hoje é a relação do brasileiro com o sucesso. Para falar sobre isso, estamos recebendo dois craques de sucesso, Helena Landau e Leandro Narlock. Helena é presidente do Conselho Acadêmico do Livres, economista, advogada, foi diretora de privatizações do BNDES, presidente do Conselho de Administração da Eletrobras e também já empreendeu até no mercado do futebol, né, Helena? Seja bem-vinda. Boa tarde, boa noite. Esse assunto maravilhoso para mim, e você esqueceu a característica mais importante da minha biografia futebolística. Qual é? Torcedora do Botafogo. Clube de regatas do Botafogo. A estrela solitária nos conduz. 1898. Helena, qual é o seu destaque inicial? Olha, eu acho que o ponto de destaque positivo da semana, evidentemente, eu destacaria dois. Um na vida da economia, finalmente passou o projeto de lei que permite a privatização das distribuidoras da Eletrobras, que eu acho que é um passo importantíssimo, né, para a gente reformar o Estado brasileiro. E o segundo, evidentemente, é o desempenho da seleção brasileira, que está dando um show. Desde o início nós temos o melhor elenco da Copa e está se confirmando. E quem quiser seguir nas redes, arroba eu sou livre, arroba Helena Landau em tudo. Helena sem H, hein, gente? É no Instagram, é no Facebook e é no Twitter. Vestiu tanta camisa que pra falar a rede dela ia falar eu sou livre. Eu ia falar a rede do Eu Sou Livre. Porque vai junto. Quando eu boto a minha, eu boto Eu Sou Livre também. Né? Bom, e hoje com a gente também, Leandro Narlock, jornalista, escritor, autor da série Guia Politicamente Incorreto, um dos maiores sucessos de venda no mercado editorial brasileiro, e recentemente lançou o livro Escravos, contando histórias peculiares ocorridas no período da escravidão. Muito bem-vindo aqui, Narlock, com a gente. Tudo bem? Muito bom voltar aqui ao Livres. Acho que quando estava começando o movimento, eu corri com o Osserman dando palestra pelo Brasil. É muito bom ver o movimento crescendo, né? Exatamente. Lá no início de 2016. Né? Você também, né? Eu estava por lá, exatamente. E qual é o seu destaque inicial? Tem muitos, né? Com Copa a gente não consegue pensar em outra coisa, mas o PL dos agrotóxicos, né? Acho que é uma questão importante. A gente tem uma visão meio manchada, meio ideológica, né? Isso parece que todos os ruralistas são pessoas do mal que querem envenenar os brasileiros o máximo possível, e me parece que tem muito bicho-papão nessa história, né? A esquerda está chamando até de PL do veneno. Exatamente. A gente luta muito contra, a gente fala muito dos conservadores azuis, as pessoas que são contra mudanças nos costumes, mas a gente está vendo agora uns conservadores verdes, né? A gente que é contra tecnologia no campo, contra a inovação, e que, na verdade, tecnologia, prosperidade no campo, não só elas são possíveis, o desenvolvimento não só é possível com sustentabilidade, mas uma não existe sem a outra. A gente precisa, para salvar florestas, a gente precisa de mais tecnologia, mais produtividade para poder plantar, colher mais em menos área. Né? Gastar menos espaço do meio ambiente. Aproveita a nossa capacidade, né? Exatamente. E suas redes sociais? Facebook.com/Leandro Narlock, Twitter LNarlock. E bota no Google que vai achar um monte de coisa lá. É modesto. Bota no Google também que vocês vão me achar. Mas eu não gosto muito não, porque vem tanta coisa no Google, é melhor ir direto na minha rede. Entendeu? Sem Wikipédia. Eu tenho Wikipedia também. Não sei se é bom isso não, porque não foi eu que fiz, alguém escreveu um monte de atrocidade. A Lei Vosias. Hoje com a gente também, como sempre, o jornalista Vitor Naia, nosso catatal, que também é produtor do programa, me substituiu nas 2 últimas semanas, foi muito bem, parabéns, Vitor. E seja bem-vindo, mas vamos começar trazendo a notícia boa da semana, o nosso momento Nabuco disruptivo.
Vinícius Clausen tomou posse no último dia 3 de julho como prefeito de Teresópolis. Já falamos do Vinícius aqui no Livrescast várias vezes. Ele é associado do Livres, filiado ao PPS. Foi eleito em eleição suplementar por uma vantagem de apenas 22 votos. Quais são as perspectivas, Naya? Bom, as perspectivas a priori são ótimas, né, mano? O Vinícius, ele iniciou o mandato dele com um secretariado totalmente técnico. Eu acho que isso mostra, a primeira coisa, por que o Livres vem, por que o Livres é diferente, né? E outros pontos também interessantes a se destacar, que ele fez uma consulta aos servidores da educação do município em busca de um nome de carreira. E ele entrevistou professores da rede municipal, pessoas especialistas, e mesmo que Teresópolis não seja uma cidade grande, pode ser um laboratório muito interessante para que essa prática possa ser replicada em outros lugares, né? É verdade. E aí, nesse processo, ele acabou escolhendo a Rosana Mendes, que é professora da rede municipal há mais de 30 anos e especialista em gestão escolar. Isso, e a missão dela basicamente vai ser modernizar a educação na cidade. Nesse sentido, o Clausen destacou a importância de adequar a educação ao ritmo das mudanças que o mundo vem passando, justamente para preparar os jovens de hoje para o século XXI. E também vale lembrar que a eleição suplementar de Teresópolis ocorreu após a cidade ter 7 prefeitos em 7 anos, né? Em função dos escândalos de corrupção. O coitado sofreu um infarto no dia que ele assumiu também, né? Já teve esse problema. Teve esse ponto fora da curva, né? Teresópolis é lá pertinho do Rio, né? É pertinho. O Livres é tão bom que já tem um prefeito, né? Então, eu acho essa eleição do Vinícius muito boa. Mostra que um candidato começou lá atrás, foi numa marca com ideias muito firmes, muito claras do que queria, sem essa coisa de agradar eleitorado, que as pessoas acham que ter ideias firmes sobre o papel do Estado, sobre a redução dos desperdícios, dos gastos, ter uma visão técnica, não assusta eleitor, muito ao contrário, as pessoas estão cansadas de um Estado pesado, ineficiente, de políticos que não estão atendendo o que o cidadão quer, que não dão oportunidade para as pessoas terem a liberdade de empreender. Então, acho que foi muito mais simbólica do que as pessoas estão dando valor a isso, porque ganhou de um político tradicional local saindo do zero, né? E tinha o apoio de toda a máquina do PMDB do Rio, que é uma estrutura gigantesca. Então, eu acho assim, uma super notícia. Temos agora que dar todo o apoio, né, que o Livres possa estar e todas as pessoas que puderem apoiar para que isso dê certo, para que ele não seja assim boicotado nem pela política velha, nem pelas corporações que não têm interesse na modernização, né? Exatamente. Verdade. Bom, e depois da notícia boa, vamos falar de uma notícia um pouquinho mais pesada, que é quando a gente fica atento a uma notícia que é um atentado contra a liberdade, né, mano? É o Observatório Luiz Gama. Vamos lá? É isso aí, Mari. O destaque do Observatório Luiz Gama de hoje é que a Anvisa suspendeu a licença para importação de remédios usados no tratamento de uma doença rara chamada linfagioma. O que é isso, Naya? Bom, essa doença de nome complicado, o linfagioma, é uma deformação das estruturas vasculares. Ou seja, a doença ela atinge, em média, 1 a cada 10 mil nascimentos, né? E ela é mais comum em pacientes do sexo masculino. O remédio, que se chama bleomicina, que é usado para essa doença, teve a sua importação proibida pela Santa Anvisa. A doença é pouco conhecida, mas a proibição da venda desse remédio levou o lançamento da campanha #LiberaAnvisa, organizada por 230 famílias de pacientes e conta com o apoio de médicos especializados na área, obviamente, né? Então. E a Anvisa realmente, eu acho que gosta de atrapalhar a nossa vida. O que vocês acham? Pois é, se a gente pensa assim, não, se a gente acorda um dia falando, hoje eu quero estragar a vida dos brasileiros, o que você pode ser? Você acorda depois de sonhos ruins, você se olha no espelho e fala, vou estragar a vida. O que você pode fazer? Pode proibir remédios, proibir, dificultar equipamentos. Eu não sei detalhes de por que esse remédio foi proibido, mas já se sabe que a Anvisa, ela tem na época da Dilma, começou uma regra muito estúpida com relação à importação de equipamentos médicos. Até então, até 2010, se eu não me engano, 2011, né? Para você importar um equipamento, bastava ele ter um selo de alguma Anvisa internacional, né? Do FDA ou da Comunidade Europeia.
Mas, a partir de então, se essas agências não reconheciam o selo brasileiro, o Brasil passou a recusar. O conteúdo nacional. E a gente, não só o conteúdo nacional. A reciprocidade da idiotice. E até medicamentos simples, né? Uma coisa que eu não entendo, o tanto que pequenos empresários aqui poderiam lucrar com medicamentos como a melatonina, que a gente estava citando antes. Qualquer brasileiro que tem um pouco de problema de sono, que volta de Miami ou de qualquer outro lugar dos Estados Unidos... Carregado, né? Sai carregado de melatonina. Nos aeroportos já se tem muita apreensão de remédio, né? Quer dizer, tem muita gente que vai para fora para comprar remédio. Que absurdo. Vitaminas são remédios que não são liberados no Brasil e que são vendidos em qualquer lugar no mundo normalmente, sem receita médica. Eu acho que o Brasil é viciado em regulação e faz a regulação da pior espécie e não direito. Por exemplo, porque a Anvisa, eu não tenho especialidade na área, mas é uma coisa assim do detalhe de segurar. São os pequenos poderes, né? É a coisa de limitar. Eu sou muito favorável a que a gente tenha, óbvio que determinados assuntos de saúde e tal, eu não quero entrar nesse assunto, mas a regulação nas pequenas coisas devia ser mais negativa, né? Que a gente estava conversando isso um outro dia. Deixa o cara abrir seu empreendimento, confia no empresário, se ele fizer uma coisa errada, aí você vai lá, fiscaliza, usa a fiscalização para que ele... Mas não vai dificultar a vida de um empresário, não vai dificultar a vida de uma pessoa. Em saúde é um pouco diferente, a gente tem que tomar cuidado, dado que tem médicos apoiando. Agora, ao mesmo tempo, você tem que lembrar que você é um país que tem a lei de informática, né? Então, são essas questões que estão ultrapassadas. A gente precisa mudar. Você está sempre desconfiando no Brasil, em vez de estar confiando, né? Aquela ideia de que o que não é proibido é liberado, na verdade, é o contrário. Né? O que não é liberado é proibido. E, ao mesmo tempo, você vê agências reguladoras que deixam monopólios estatais fazerem o que querem. Por exemplo, no caso das distribuidoras da Eletrobras, o salário médio das distribuidoras da Eletrobras é 3 vezes maior que o salário médio das empresas privatizadas iguais. O índice de perda de qualidade de uma empresa na Amazônia, as perdas na Amazônia são 44%. Significa que 56% chega no domicílio. Isso, no setor privado, é inadmissível. A agência reguladora já teria feito a intervenção. Mas sendo estatal... Aí pode. Aí pode, né? Pois é, mas já a gente vai começar o grande debate de hoje com Helena e Leandro sobre a relação do brasileiro com o sucesso, mas antes precisamos convidar você para conhecer o nosso site, em eusoulivres.org, onde você pode se tornar um associado para construir um país mais livre junto com a gente. Acompanhe também as redes sociais do Livres no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Sempre em @eusoulivres, agora sim. Agora sim. Assine também o nosso Boletim Livres para receber atualizações semanais sobre o nosso trabalho no seu e-mail e acompanhe os nossos vídeos assinando o nosso canal em youtube.com/livres. Parece que ninguém fala de outra coisa. Seja defendendo, seja criticando, o que está na boca do povo é o camisa 10 da seleção brasileira. Viva Neymar! Resolvemos falar sobre um assunto importante. Como o brasileiro se relaciona com o sucesso? Pois é, mano. Nas redes sociais não se fala mais de outra coisa. Neymar é ator, Neymar é mimado. Ele é mimado mesmo ou as pessoas têm inveja, Helena? Eu acho que é uma super inveja, entendeu? E um controle do politicamente correto. Eu sou de um tempo do futebol que o cara fazia embaixadinha, que passava debaixo das pernas. Quanto mais ele fizesse, mais a gente admirava. Acho que o símbolo maior é o Garrincha. Botafoguense. O Garrincha é muito engraçado. Eu sou de um time que o jogador Túlio fez um gol de bumbum. Então, são coisas desse tipo. O Neymar deu uma lambreta linda no primeiro jogo. As pessoas dizem que é frescura. Olha, todo mundo vai ver futebol de salão, por que você dá uma lambreta? Porque você não tem espaço para drible. O Neymar não tinha espaço. Imagina o Falcão em campo, como é que seria. O cara é gênio. Tem uma certa inveja, mas você pode dizer, o Neymar até exagera, mesmo. Ele pode até conceder que de vez em quando ele pode exagerar. Mas o fato é que você não pode ignorar que ele é um craque, que a alma da seleção tem sido o Neymar. Todas as bolas passam pelo Neymar. É porque ele é fominha ou porque o esquema tático da seleção foi armado para que Neymar seja o grande distribuidor do jogo? Essa que é a questão. E eu acho essa uma grande questão para a gente fazer uma reflexão sobre esse fenômeno, porque
o fato é que nem todo mundo pode ser Neymar, nem todo mundo é genial, nem todo mundo é craque. Isso é injusto? Pois é, tem uma história muito boa sobre isso, né, de umas crianças árabes que acharam os doces, né, elas estavam lá em 7 crianças, acharam 30 doces, não sabiam como dividir aqueles doces, e chegaram para um sábio, né, perguntaram, sábio, será que o senhor podia ajudar a gente a dividir esses doces? A gente não está conseguindo aqui fazer a conta. E ele disse, bom, vocês querem dividir de acordo com a lei dos homens ou de acordo com as leis de Deus? Então elas pensaram, pô, Deus, né? Claro, Deus. Então ele pegou 10 doces, deu para uma criança, um doce para outra criança, nenhum doce para outra criança. Então existe uma injustiça cósmica, né? Infelizmente, umas pessoas nascem Neymar e as outras nascem Obina. Né? De várias formas e tal. Né? Tem gente que nasce estrábico, às vezes a pessoa não consegue emprego por causa disso, né? Enfim. Mas, olha, o meu conhecimento sobre futebol é igual aquele da granfina de narinas de cadáver do Nelson Rodrigues, que ficava no estádio perguntando o que é a bola, o que é a bola. Mas eu me atrevo a dizer que eu não acho o Neymar essa coisa toda. No primeiro jogo ele só caiu com aquele cabelo ridículo. Não, o cabelo é ridículo, mas o futebol é bom pra Mas já caramba. tiveram cabelos piores, temos que admitir. O Santos de 2011, meu Deus do Não, céu. eu acho que a gente tem uma coisa de discussão da inveja e do sucesso que é muito importante nesse caso. Por exemplo, quando eu comecei a defender Neymar explicitamente, desde o primeiro jogo, alguém entrou no meu Facebook e falou assim, ele é milionário, mas eu tenho questões morais sobre isso. Qual questão moral? Ele roubou? Ele é Justamente corrupção? essa é a minha inveja contra ele. Eu queria poder sonegar tanto. E a questão... Não, ele foi absolutamente inocentado. Foi. Vamos A Justiça parar Espanhola fez a... Vamos parar de falar mal Mas eu queria da ter essa pessoa. possibilidade. Não, Isso pra mim é um grande triunfo. não, deixar mas claro. ele ganha o dinheiro dele. No ano saiu uma discussão na CVM dos maiores salários. Um dos 5 maiores, né? Dos maiores salários dos empresários brasileiros do setor financeiro. O Neymar ganha 5 vezes mais que o maior salário de um executivo no país. Se você entrasse um pouco dentro das finanças de clube, quando você contrata um craque, seja Neymar, seja o Zidane no passado, seja o Cristiano Ronaldo, boa parte já chega pelo venda de camisa e... Ronaldo pelo Corinthians foi um exemplo claro. A jogada de marketing Então que você fizeram. não pode querer que o cara não tenha Instagram. Alguém me diz assim, mas ele levou um fotógrafo particular. Lógico, todos levam o seu fotógrafo particular. Todos eles ganham negócio, dinheiro. né? É um negócio, gente. Vamos... É um business enorme. Agora, será que ele merece? Eu perguntei para ele, quando o Vettel chega no seu avião particular, alguém está preocupado se ele merece ou não? Por que o jogador de futebol tem que manter a sina de um esporte que é público no Brasil, né? As pessoas têm essa ideia, esporte é público, esse cara não mereceu ganhar. E teve até uma ideia idiota de um sujeito que queria proibir a exportação de futebol. Né? Teve um outro que, para melhorar a proposta, disse, não vamos proibir, mas vamos taxar. Parece que ele é assessor de um candidato, de um pré-candidato aí, né? Para alguém roubar o dinheiro do fundo. Entendeu? Fica uma coisa assim, ó, o futebol é meu, sabe? O jogador de futebol é coisa Brasil, é patrimônio público, Mas né? você sabe, Helena, esses dias eu vi uma mensagem que eu achei sensacional, seria o meu destaque da semana até. O Diário Olé, que é o maior diário esportivo argentino, fizeram uma campanha, né? Uma campanha e para ver qual seleção, após a Argentina ter caído, seria a favorita a ganhar o título. Os brasileiros invadiram as redes sociais, a votação, o Brasil terminou com 83%, se não me engano. Eu votei. E a reação Depois deles? aí Eu votei também. Aí depois o Olé fez outra matéria explicando, não, argentinos, vamos nos unir para falar que o Brasil não é o nosso favorito e tal. E aí todos os melhores comentários eram de páginas brasileiras e de um argentino, um tal de Leopoldo Ramone, se não me engano, que ele disse, olha, eu queria ter um ídolo como Neymar, que é um cara simpático, não sei o quê, porque vocês ficam evidenciando o Maradona, que tem uma tatuagem do Che Guevara, que é um homofóbico, um sujeito ridículo, grosso, bêbado, drogado. Eu achei esse comentário o melhor de todos. Em pleno jogo, fuma charuto em lugar proibido de fumar. Do cara. Assim, mas o Olé foi genial, porque aí no dia seguinte ele falou assim,
os brasileiros, como é que eles boicotaram, né? Invadiram. É. Eu falei, era aberto. Eu entrei no braçuca. WhatsApp, fiz a campanha. Vamos lá. Hello. Tá proibido brasileiro. Ninguém avisou, né? Vamos Não tava fechar nas as praias de regras. Santa Catarina também, né? Não, eu acho que tem Vamos abrir as comportas. Vamos abrir as eu acho comportas. que o problema, assim, da gente focar demais no Neymar, primeiro, o excesso de responsabilidade nele, o sucesso, mas a gente está esquecendo que essa seleção brasileira talvez seja uma seleção do nível das grandes seleções que o Brasil já teve. 70. Comparável com 2006 também, que dizem que por pouco não ganhou, tinha que ir no Não, eu acho quarteto. não. Olha eu que a sou um Bélgica pouco vai ganhar amanhã. Eu Você acha sou melhor que um pouco mais 2006? velha que você. A gente teve 70. 82. A gente teve 82. A gente teve 2002, com o Ronaldo e Rivaldo, que Penta. foi uma dupla maravilhosa. E a gente está com uma seleção agora. Pode perder amanhã. Como vamos citar Neném em prancha, futebol é uma caixinha de surpresa. O jogo só acaba quando ela termina, né? Então, mas qualquer que seja o resultado amanhã, nós temos 11 jogadores em campo, mais um banco, que certamente é a melhor seleção da Copa. Eu não tenho dúvida disso. A gente tem da França com grandes jogadores, da Bélgica com grandes jogadores, mas o conjunto Uruguai. de 11 mais 5... Você vê o luxo que é o Banco do Brasil. Sai um, entra outro, é Fernandinha, Casemiro, até um Firmina com Gabriel, o Marcelo vai para o banco, um país que se dá o luxo de deixar o Marcelo no banco. Então, e tem o Tite, que é uma grande diferença, que eu acho que as pessoas estão pensando... Tiraram o Tite do meu Corinthians. Isso. mas emprestamos a gente tem pro um técnico. Brasil, Há né? quanto tempo que o Brasil não tem um técnico? Escola gaúcha. O Tite é uma escola gaúcha mais Então, moderna, né? independente do resultado amanhã, eu acho que o Brasil, desde o início, porque a gente fica acompanha futebol, é a seleção favorita. Pode perder amanhã. Mas eu acho que continua sendo a melhor. O jogo que o Neymar virou. Se você olhar as redes sociais de ontem para hoje, todo mundo elogiando, todo mundo falando, o que eu já não estou gostando. Eu já até fala mal do Neymar. Deixa pra lá. Agora, Deixa só eu pensar um pouquinho, voltando àquela questão do sucesso. Eu lembro de um debate uma vez com o Matt Ridley em Londres, eu estava assistindo, que perguntaram para ele sobre se desigualdade é uma bandeira popular. E ele falou, olha, não. Na verdade, o povo, o ruim é a desigualdade não merecida, né? Porque você pega os jornais, os tabloides ingleses, né, aqueles vendidos para o povão mesmo, é só celebridade e jogador de futebol. A gente ganha muito. Você pega a criança pobre no Brasil, eles amam o Neymar, as modelos, os atores, né? Mas talvez lá em Londres, principalmente, aquele seu vizinho que ganha um pouco mais e que ganha algum benefit, alguma bolsa do governo, quer dizer, aquele cara que não trabalha e ganha mais de você, que tem uma desigualdade não merecida, esse causa um ressentimento, fomenta um ressentimento maior, né? Eu acho que a gente, talvez, da mesma forma, a gente tem, assim, talvez essa elitezinha intelectual do Brasil não, mas acho que o povão lida bem com o sucesso, sim. É verdade. Agora, vocês citaram Maradona, eu queria trazer 2 exemplos de jogadores brasileiros. Adriano e Ronaldinho Gaúcho, que são 2 jogadores que todo mundo fala que tinham um potencial enorme e que acabaram não se realizando como podiam. A relação deles com o sucesso atrapalhou o desenvolvimento deles como atletas? Olha, se coloca no lugar do Ronaldinho Gaúcho. Ele sempre foi muito feio. De repente ele virou um jogador famoso. Arrumou os dentes. Arrumou os dentes, então... Ele arrumou os dentes? Arrumou. Desde quando? Tem uns bons aninhos. Ele arrumou o cabelo também? Isso eu já não consigo opinar. Aí o pessoal fala do cabelo do Neymar, ninguém reclama do cabelo do Felipe Luiz, que parece um argentino com aquela faixinha ridícula na cabeça, entendeu? Estilo Anderson Varejão. Não dá. Mas então eu também não sei avaliar se ele não se desenvolveu completamente. Me parece sempre um grande jogador. Eu acho melhor que o Neymar. Tem jogado, eu já vi jogada do Ronaldinho Gaúcho, que ele driblando 3, 4 São pessoas. estilos completamente diferentes. São, mas o Ronaldinho era um grande jogador. Acho que o Adriano... Mais meia esquerda, né? O Adriano era uma coisa inacreditável. Tem um problema crônico, o Adriano, que é diferente do Ronaldinho. O Ronaldinho talvez não tenha tido uma boa... Passou para lidar com a carreira dele. O irmão dele já atrapalhou outro bastante. Problema. O irmão dele atrapalhou. Então, o Neymar tem um pai que é muito difícil. E esses caras, você tem que ver a origem desses caras, de onde eles vêm. Por isso, quando alguém fala que vai taxar jogador, eu falo, cara, o Estado nunca fez nada por esses rapazes. Eles sobreviveram, Jogavam no terrão apesar descalço. do Estado brasileiro. Por que não vai pegar a CBF, o horário da Rede Globo, vai logo no mais fraco? Aí, eu acho o seguinte,
A gente teve, no passado, o futebol variou muito. No passado, a gente teve muitos jogadores problemáticos. Muitos. Que tinham uma carreira assim. Heleno de Freitas, tudo botafoguense. Heleno de Freitas. Heleno morreu Garrincha, de sífilis, né? O Garrincha. E, tipo assim, é raro ter um Newton Santos, um cara sério, que tem a carreira toda. Isso foi mudando ao longo do tempo. Né? Como o Falcão mudou, o Zico mudou, as pessoas dedicadas. Mas com a profissionalização do Pelé futebol... sempre foi um cara dedicado, mas vem da personalidade. O futebol, ele, na realidade, ele profissionalizou fora do Brasil porque ele virou entretenimento. Então, esses jogadores, além deles serem muito bons, eles são estrelas. Faz parte da vida deles ser estrelas. Parte do que eles ganham vem do fato de ser estrela. Ninguém reclama de quanto ganha o Bono, Vox no YouTube. Por que vão reclamar o quanto ganha o salário de um jogador? É o talento dele que está... Ele não está fazendo mal a ninguém. Mas será que também não tem uma questão? Eu sinto muito assim que a gente é educado aqui no Brasil com uma tendência assim, a acreditar que ter dinheiro é pecado. Tá enraizado isso, não tá? Não, principalmente tem duas coisas, eu não sei, talvez ele tenha uma posição diferente da minha, mas eu tenho assim, quando o dinheiro é de um grande investidor, que todo mundo, eu quero ser um investidor igual fulaninho, livros de autoajuda saem para você copiar aquele cara. Quando o cara que ganha dinheiro vem de uma origem muito pobre, como esses jogadores são, a pessoa parece que eles não podem ter esse direito. Então, ele é legal, ele ganha 200 milhões por ano, mas ele tem uma atividade filantrópica importante. Aí, assim... Tem que ter um porém. Aí tudo bem. O Cristiano Ronaldo, ele é um cara narciso, vaidoso e tal, mas ele tem uma entidade filantrópica. Em Portugal, todo mundo adora ele, com uma paixão, assim, platônica. Eu vejo os meus primos de Portugal e, assim, ele literalmente, o aeroporto de Funchal, da Ilha da Madeira, agora chama Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo. E você tem outro. Você não precisa falar de um para falar mal do outro. A gente tem 11 craques, você pode ter um craque. O Neymar nem é o meu jogador favorito. Parece que é, mas não é o Marcelo. Mas você tem o Felipe Coutinho, você tem outras coisas. Então deixa as pessoas terem sucesso, entendeu? E admire o fato de eles terem saído sozinhos, né? Completamente nessa história. Então, eu votando as pessoas que podiam ter uma carreira melhor do que tiveram, apesar de ter sido o maior craque brasileiro de muitos anos, o Ronaldo Fenômeno teve um azar das duas lesões que ele sofreu. Você imagina o Ronaldo Fenômeno, que já é o que ele é, que já foi o que ele foi, sem as lesões que ele sofreu. Justamente no auge da carreira. Esse, para mim, é um jogador assim que as pessoas ficam falando, Pelé e Maradona. Fora de campo vamos também, botar o Ronaldo Fenômeno, entendeu? Nesse panteão, entendeu? Mas sobre essa questão aí de sucesso e tal, de dinheiro, né? Às vezes eu fico pensando que a natureza humana, assim, dos tempos que a gente estava lá no Paleolítico e tal, a gente meio que relacionava esforço a valor. Se você ficava muitas horas na floresta, você voltava com uma cesta maior, com mais frutas, né? Então a gente costuma achar que se a pessoa se esforçou mais, ela tem que a lei do valor trabalho indo para o Paleolítico. Exatamente. Mas o nosso valor de trabalho hoje não tem nada a ver com isso, né? Tipo, uma empregada doméstica, às vezes ela pega 2 horas de trem, vai trabalhar, 2 horas para voltar, e ela ganha o que a gente aqui às vezes ganha numa palestra ou menos, escrevendo um texto em pouco tempo, né? A nossa cabeça não entende muito bem isso. Ela se esforçou durante 30 dias. Eu tenho uma história muito boa sobre isso. Uma vez pediram a um grande jurista um parecer. Ele fez um parecer de 3 páginas, cobrou uma fortuna. A pessoa foi negociar e falou, mas o senhor levou 2 horas, fez um parecer de 3 páginas e estava assim, ok. Então vamos fazer as horas que o senhor quer pagar por horas, tá bom. Minha escola, os livros que eu li, a faculdade que eu frequentei, o conhecimento que eu adquiri, acho que eu vou sair ganhando se eu cobrar por horas, entendeu? Então tem essa coisa assim por isso que o Livros é importante, é para poder dar as oportunidades das pessoas atingirem sua potencialidade. As pessoas, às vezes, são empregadas domésticas ou secretárias do lar, quando politicamente correto, porque não tiveram oportunidade de ser outra coisa, entendeu? E aí tem essa sensação de que tá aí o cara olhar para o Neymar e dizer eu não acho que eticamente ele mereça ganhar 200 milhões. Não tem ética envolvida nisso, eu estou dizendo. Então, assim, o que é importante, ao contrário, em vez de taxar o jogador, a gente...
Vamos junto, né? Vamos junto. Se o Brasil virou exportador de jogadores, vamos produzir mais gente, dar mais opção para essa molecada sair de uma vida que pode levar a nada, pode levar... E a gente pensa assim, quantos garotos tentaram e não viraram Neymar, né? Para chegar lá. E não viraram Felipe Coutinho. E não... Outra coisa do sucesso que me irritou profundamente foi assim, a carta do Cavani e a carta do Lukaku. Aí todo mundo troca a carta do Cavani, a carta do Lukaku, que são pessoas que desde cedo... Gente, o Jornal Nacional fez a história de vida dos 23 jogadores. Eu chorava, me comovia. Quadro com as mães deles, e o brasileiro né, não dividiu nas redes sociais as histórias de vida dos nossos jogadores, que saíram de mães solteiras, avô, tio, que andavam, que hoje têm entidades filantrópicas, que voltam todo dia, que não esqueceram a origem. E o pessoal só quer saber dos outros, né? Não valoriza a história de vida de Qual que é a origem Não disso? vou usar superação, essa palavra é horrível. Que vem esse complexo de vira-lata nosso? Nelson Rodrigues. Antes do Nelson. Não, o que eu estava querendo dizer é que hoje em dia o Taleb fala de extremistão e mediocristão, né? Quer dizer, mediocristão é aquela área em que para você ter mais um cliente, você tem que estar presente mais um tempo, né? Por exemplo, um psiquiatra, para ele não pode ser 99% do mercado de psiquiatria porque ele tem que estar atendendo toda hora, toda vez, né? Já um jogador de futebol, ele pode ter anúncios para milhões de pessoas, né? Então ele é um extremo, né? Ele consegue pegar 99% do mercado, um best-seller, um vendedor de discos e tal. Então, nesse caso, a pessoa fica muito, muito rica, né? A ideia de que o vencedor leva tudo, né? E não tem como deter muito isso, na minha opinião. Vocês acham que o entorno de quem faz sucesso é especialmente problemático quando a pessoa é brasileira? Ou... eu não diria que é uma questão brasileira. Lembra o Michael Jackson? Mas ali foi quando ele foi tirado de criança, ele não foi impedido de viver a infância Mas eu lembro dele, a mídia americana, como que eles batem em cima dele, talvez até pior do que a nossa, com os nossos ídolos. Eu acho que a gente não sei o entorno, pelo contrário, a gente tem muitas House, histórias desses rapazes atletas ou jogadores de futebol, ou gente que tem um talento especial, seja campeão da Olimpíada de Matemática, seja isso, que talento que a família permitiu que essas pessoas chegassem aonde chegaram e o ambiente socioeconômico que impedia ou que ajuda. Eu não sei se é uma coisa do entorno. A gente tem casos daqui que atrapalharam, como foi o caso do Gaúcho, como dizem que é a questão familiar do Neymar, que eu não conheço, não posso falar, mas tem casos que foi o contrário, né? Que foi o entorno que deu força para que aquele talento pudesse explodir, né? É o que eu estava falando, inclusive quando a gente estava escrevendo a pauta, acho que até para a gente concluir aqui, é que a gente tem que trabalhar para desmistificar essa questão do sucesso na cabeça das pessoas, porque como bons liberais, a gente sabe, quanto mais gente tiver sucesso, melhor para todo mundo, né? Todo mundo. Então, acho que a gente tem que trabalhar, até a gente, né, no dia a dia, aqui no podcast, trabalhar para as pessoas. Exatamente. A Helena vai precisar sair já, mas eu queria fazer uma última pergunta, que é justamente aproveitando esse gancho. Que aspecto é mais importante para aumentar as chances de sucesso dos brasileiros? Bom, a resposta está na ponta da língua, né? Igualdade de oportunidades, né? Enquanto você tem essa discrepância entre ensino público e privado, saneamento, condições de vida, do entorno, acho que está mais do que provado. Eu fiz um curso a convite, fui para Harvard estudar uns 5, 6 anos atrás a questão da primeira infância e vi lá, ao vivo, resultados estatísticas de mudança do ambiente socioeconômico e das igualdades de oportunidade. E a criança nasce igual. Né? Todo mundo nasce igual. Quem nasce racista também, né? Todo mundo nasce igual. Então, depende das oportunidades que ela vai ter na vida. E eu acho que a gente tem que... Nosso trabalho diário no Livres é exatamente aumentar essa igualdade de oportunidade. O Brasil é um país que, pelo contrário, concentra oportunidades onde as pessoas já não precisam mais delas. É o servidor público estabilidade, é os salários, é a previdência, a universidade pública... E a gente tem que reverter esse quadro. Exatamente. Muita gente fala, a gente precisa do Estado para diminuir aquele problema da meritocracia, né, que as pessoas nascem com pais ruins. Mas, na verdade, o Estado ele aumenta esse problema, né? O Estado atual, a gente obriga... A elite brasileira ela se vale de escolas particulares, escolas capitalistas, mas, para os pobres, ela lega escolas
socialistas. Né? Isso aumenta o problema da meritocracia. É verdade. Esses dias eu lembro, um rápido comentário, que um professor meu estava batendo em cima da tecla de faculdades federais, se não me engano, a do Paraná, de Curitiba, para eles não ensinarem empreendedorismo, né? Eu comentei, olha, professor, eu acho muito gozado que parece que 70% dos brasileiros são empregados justamente pelos micro e pequenos empresários. Não seria interessante investir justamente mais na educação básica e não ensinar empreendedorismo para eles? Aí vem essa lógica do ultra neoliberal, que não sei o que não sei o que lá, às vezes e a discussão não é nem acaba. uma questão ideológica, é uma comodidade. Por exemplo, eu fui fazer universidade de Direito há pouco tempo, quando eu já estava bem mais velha. Cheguei lá e entrou uma greve do DCE, que era contra o aumento do estacionamento e contra o aumento do bandejão. Aí as pessoas pediram apoio, eu levantei a mão e falei assim, olha só, eu tenho uma sugestão. Vocês façam uma coisa bem séria sobre o bandejão, porque, de fato, você precisa ter mas seja subsidiado pelo aumento do estacionamento, porque você está numa universidade e toda vez que eu venho estacionar é uma fila de 1 hora, então eu já não venho mais de carro. É sinal de que tem excesso de demanda. Vamos aumentar o preço. O rapaz, que era do DCE, responde assim, mas como é que eu vou vir para a faculdade? Eu falei, de ônibus? Como eu sempre vim, a vida inteira. Entendeu? Mas não, entendeu? Então, as pessoas... É tudo uma coisa assim, caiu do céu, tem que ter direito a tudo. Está faltando na sociedade brasileira a sensação assim, são escolhas que têm que ser feitas, eu tenho que participar do financiamento das minhas escolhas. Essa coisa do papai Estado não está funcionando. E tudo tem custo, né? Exatamente. Mas a gente queria agradecer a presença de Helena, vai precisar nos deixar para ir para É muito requisitada. Exatamente. Helena, muito obrigado. É militante do Livres. Tudo que eu estou fazendo é pela militância, entendeu? Eu que agradeço estar aqui. Ali no Bela Vista. Não. Bom, então, obrigada, Helena. É um prazer ter você aqui. E voltarei. Nossa, muito. Queremos muito. Enquanto você está saindo, então, eu vou anunciar que o próximo bloco é onde a gente premia as atividades que ganharam destaque nessa última semana, que é o prêmio Ave Libertas. E o prêmio Ave Libertas dessa semana vai para Rodrigo Saraiva Marinho. Em audiência pública na Câmara Municipal de Fortaleza, Rodrigo discursou contra o aumento da taxa dos alvarás de funcionamento na cidade. Em seu discurso, Rodrigo Marinho criticou as alterações feitas no Código Tributário Municipal e a corrupção na atuação dos fiscais da Prefeitura, que atrapalhavam a vida dos empreendedores e a geração de emprego e renda para a cidade. Então vamos ouvir um trecho do discurso do Rodrigo que aconteceu esta semana na Câmara de Vereadores de Fortaleza. Quando você perceber que para produzir precisa ter autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem não negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converter em auto-sacrifício, então poderá afirmar sem temor que a sociedade está condenada. Eu não entendo a lógica em que eu tenho que pedir, como empreendedor dessa cidade, autorização para a prefeitura para gerar emprego e renda. E é a prefeitura quem tem que me dar essa autorização. Isso, no mínimo, é um equívoco tremendo. O Código Tributário Municipal, pessoal, foi mudado em 8 dias. Ele entrou nessa casa no início de novembro, mais ou menos, dia 8, e ele foi aprovado aqui por volta do dia 14. Em uma semana, mais ou menos, o Código Tributário Municipal foi alterado em mais de 200 páginas. Repito, mais de 200 páginas foram alteradas em 8 dias. 6 dias depois, essa legislação foi sancionada pelo prefeito, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Nessa situação, senhores, em 14 dias nós não sabemos de nada disso. Nós vamos ter conhecimento que houve uma mudança legislativa em março, quando a imprensa aqui de Fortaleza começou a anunciar o prejuízo que ia causar na maioria dos estabelecimentos da cidade. Na maioria não, em todos. Podendo chegar até 15 mil reais de alvará de funcionamento e depois podendo chegar até 15 mil reais de sanitário. Ou seja, o empresário hoje que já vive uma situação de extrema dificuldade teria que pagar à Prefeitura de Fortaleza 30 mil reais em taxa.
Só para ficar claro, taxa serve para pagar pelo serviço prestado. E não tem qualquer lógica. Todo e qualquer empresário dessa cidade cortou gastos. Todo e qualquer pai de família dessa cidade, pai e mãe de família dessa cidade cortou gastos. No momento que está todo mundo cortando gastos, o prefeito vem com o objetivo equivocado, de forma errada, sem qualquer função jurídica que possibilite isso, querer o aumento da arrecadação por meio de taxa. Nós precisamos mudar a cultura de entender que essa cidade só vai se tornar, de fato, uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade com muitos empregos, se a gente entender que quem gera renda e riqueza são os empresários dessa cidade. Primeiro passo, para a gente começar a discutir com a prefeitura, o objetivo central é revogue a lei atual e a gente volta a discutir o que era antes. Quem gera riqueza para a cidade são todos vocês que estão aqui, que têm orgulho disso, e é com orgulho tremendo que eu tenho Muito bem. Esse aí já demorou para ser deputado. Né? Nasceu como político, tem toda a vocação, vai ser um orgulho a gente encontrar ele em Brasília e saber como aconteceu, para ir no gabinete, imagina que legal. Eu sou fã, não tem jeito. Não. Sou fã do Rodrigo. E é uma das pessoas que mais tem feito coisas bacanas, atuou em relação ao Uber em Fortaleza. Ele tá pegando pesado, né? Mais que merecido Mais esse que merecido. prêmio Ave Libertas. Agora, a causa também é muito importante, né? E é o que ele falou, né? Desculpa, da questão de todo mundo cortando gastos. A gente saindo mais ou menos, que nem acabou a crise ainda, né? Saindo de uma crise, todo mundo cortando gastos, aí o povo vai lá enfiar mais taxa para pagar. Eu estava pensando esses dias, fazendo um paralelo com aquela maldição do petróleo. Quer dizer, o que acontece com a maldição do petróleo? Né? Se o governo ele tem uma fonte de riqueza fixa e segura como o petróleo, a economia local não lhe é importante, né? Ele pode simplesmente ignorar, pode taxar quanto quiser, pode asfixiar o comércio, o desenvolvimento local, porque ele tem o petróleo. O que aconteceu na Venezuela e em tantos outros países ricos de petróleo e tal. Mas, às vezes, se a gente olhar esse baixo clero de vereadores, de procuradores do Ministério Público, de juízes, eles já estão com o salário deles garantido, o petróleo deles já está vindo, então o desenvolvimento local também não é importante a eles, né? Então a gente parece que a gente tem aí mini ditadores querendo, eu sei de gente tentando aprovar licenciamento ambiental para fazer loteamento pelo Brasil, que a pessoa demora anos, sabe, que não consegue, porque você tem aí várias pessoas, e você tem um grande problema também da democracia, é que o legislador, talvez tenha que ser assim, mas o legislador ele não recai sobre o legislador o custo da legislação, né? É um pouco então, Taleb também, você acabou citando Taleb hoje, né? A gente anda citando muito Taleb. Porque é aquela questão faz sentido, né? Skin the game, né? Para quem não ouviu os outros episódios, é a questão de quem realmente está sentindo na pele. Não tem o dele na reta, né? Não tem o dele na reta, Em bom português, né? Por exemplo, em São Paulo, o bar e restaurante tem que ter 17 adesivos diferentes, né? Não fume, tarará, tem até um dia obrigatório lavar as mãos. Acho que devia ter uma lei falando assim, tudo que os vereadores obrigam para os restaurantes tem que ter na casa deles também. Então, eu ia falar, não quero isso na minha casa, então eu ia ter, por exemplo. Exatamente. É verdade. É verdade. E agora estamos chegando ao final do programa com o nosso Momento Merquior. Nesse quadro, cada um de nós traz uma dica cultural ao ouvinte. Pode ser uma leitura, um filme, um bom musical, enfim. Qual que é a sua dica, Narlock? A minha dica é uma série que eu acabei de assistir, da segunda temporada, é no Netflix, chamada Fauda. É uma série, Fauda em árabe é caos, e é sobre um grupo de antiterroristas de Israel infiltrado na Cisjordânia. Né? Eles falam árabe muito bem, se passam por árabes, e é um grupo pequeno que luta contra alguns terroristas, e você tem história pessoal dos dois lados, e ela, apesar de ser israelense, ter um ponto de vista israelense, ela faz você muito entender o lado palestino também. Como, quer dizer, os dois lados agem por vingança, e como às vezes até eles se parecem muito, sabe? E espetacular, um espetáculo, assim, muito, não tenho o que reclamar dessa série. Legal. E muito obrigado pela presença. Oba, obrigado, gente. Sempre que precisarem, estamos aqui. Eu falei de chamar o Narlock de comentarista, vai ser legal, hein? Vitor Naia, muito obrigado pela presença, e qual é a sua dica? Bom, chefinho que está de volta, essa semana a política não foi nada legal, as atenções estão só para a Copa. A gente já falou muito de futebol hoje, né? Então, a minha dica é para todo mundo que gosta de português, aspirantes, jornalistas, que comprem o manual da redação da Folha
reeditado esse ano, que é muito bom. Não é porque o Narlock é da Folha que tá aqui hoje, não. Se fosse do Estadão, também iria comprar. Do Brasil 247, não, deixa claro. Naya se oferecendo pra estágio, né? Eu prefiro não gosto muito das famílias frias brincando, brincadeira. Mas isso daqui é muito bom, sério. Bom, o que eu queria mesmo dar de destaque é que a delação do Palocci fosse efetivamente homologada. Essa é a sua dica cultural. É minha dica cultural. Minha dica cultural. Eu acho que vai acabar com essa eleição. Vai mexer completamente. Uma bela dica. Os vídeos do Palocci falando na Lava Jato são imperdíveis. São ótimos. Ele mostra como o erudito pra caramba das elites, assim, né? É muito... Ribeirão Preto que eu digo. Eu acho que eu vou dar uma dica cultural diferente aqui. E aí? Leiam Narlock. Não, é que eu vou contar um negocinho legal. Leiam Sakamoto. Não leiam. É engraçado, assim, por exemplo, eu, depois que comecei a entrar nessa de estudar sobre liberalismo e tal, eu queria que minha família gostasse, entendesse, né, um pouquinho também. Aí eu falei, com o que eu começo? O que eu comecei? Guia do Politicamente Correto. E meu pai amou, assim. E aí eu dei para ele, acho que 2 livros no Natal e ele comprou o restante. Foi uma coisa linda. Só faltam escravos lá em casa. Eu sempre achei que faltava no Brasil um livro de introdução às ideias liberais, principalmente na economia, porque o pessoal sempre usava Mises. Uma coisa que assim, tem todo o seu mérito, mas não é tão acessível para grande parte do público. E o guia politicamente incorreto da economia... Não, porque tem tudo. Cumprir um belo serviço. O da economia e da história do Brasil são os 2 preferidos, assim, que eu gosto mais. Foi esses 2 que eu acho que eu dei pro meu pai, e aí ele foi correr atrás do resto, e agora ele já tá lendo até... Rothbard. Pô, mas não, culpa minha, né? Mas o Escravos, que é o último livro, esse eu não li ainda. também merece muita leitura, especialmente porque eu acho que a escravidão é um período, é uma marca fundamental da construção do Brasil enquanto nação. E retirar alguns mitos para entender a complexidade daquele período é muito importante. O livro traz histórias que contrariam o senso comum sobre o que foi a escravidão, né? É claro, nem todas, né? Várias confirmam que a crueldade toda que a gente já conhece da escravidão, mas sim, né? Mostram... Na verdade, era muito difícil naquela época, as pessoas não sabiam que a escravidão poderia acabar, né? Então, era um sistema que era maior que todo mundo, você não conseguia cuidar da sua vida, como é que você ia pensar numa coisa tão grande assim? Mas enfim, esse livro eu gosto muito dele, é bem interessante. Você sabe que eu sou mineiro e eu comecei a fazer algumas perguntas depois que eu comecei a lê-lo. Por exemplo, por que em Minas, teoricamente, em alguns lugares, parece que a escravidão não é tão evidente, tão forte, as revoltas não foram tão grandes. Depois eu lendo, eu fui ver que a maioria dos escravos que chegaram em Minas eram da região onde se encontra Angola e uma parte do Congo. Angola já era colônia portuguesa, provavelmente muitos já eram catequizados. Talvez isso ajudou a adestrá-los. Então é uma série de indagações que o livro possibilita. Eu acho até que o livro rende tanto assunto que merece um programa especial. Exatamente. Então já fica o convite aqui para o Narlock. Vamos conversar sobre... Deixa eu ler antes, né? Com certeza. Mas eu apresso, eu prometo. Não, esse lê rapidinho, fim de semana. Então tá bom. E com isso chegamos ao final da edição número 8 do Livrescast. Com produção de Vitor Naia, Gustavo Gobi, Bruno Holanda e Eric Emiliano. Trabalhos técnicos e edição de Soli Makoviak. E apresentação de Mano Ferreira e Mari Ghiseline. Estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusoulivres, e assine o nosso canal no youtube.com/livres. Envie a sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast@eusoulivres.org. Ou também através do nosso fórum exclusivo para associados. E se você ainda não se associou, mas escutou o podcast até agora, é sinal de que você precisa acessar o nosso site em eusoulivres.org/participe, fazer o cadastro e entrar para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Até a próxima! Escolha ser livres.